Olá a todos, connosco Hélder Mota Filipe, farmacêutico, especialista em assuntos regulamentares, com um percurso do qual destacamos, obviamente, a sua passagem pelo Infarmed, onde chegou em 2005 como vice-presidente, saindo em 2016 como membro do Conselho Diretivo, e ainda que durante um período curto, chegou a presidir a Autoridade Nacional do Medicamento. Preside hoje ao Conselho Nacional para a Cooperação da Ordem dos Farmacêuticos, desde 2016, é presidente da AFPLP desde 2019. No âmbito do Ministério da Saúde, foi membro da Coordenação Nacional para a Estratégia do Medicamento e Produtos de Saúde e pertence ainda ao Comitê de Ética para a Investigação Clínica. Professor, toda a vida. Olá. Olá. Bom dia, bem-vindo. Muito obrigado pela disponibilidade. Hélder, diga-nos uma coisa. Porquê esta candidatura agora? O que sente que tem neste momento a dar à profissão? Eu acho que nós, neste momento, vivemos um momento de charneira. Nós vivemos condições muito complicadas do ponto de vista do sistema de saúde e do SNS em particular, que se vai arrastar durante os próximos anos, que nós temos uma pandemia Covid, nós temos um SNS com algumas fragilidades, e fragilidades que já vinham de trás e que se agudizaram com a pandemia, e no momento em que passar a pandemia nós vamos verificar que estamos com um conjunto de problemas a nível das respostas de saúde, um aumento da carga de doença e, portanto, uma situação muito, muito complicada em que todos vamos ser poucos para ajudar a resolver o problema. E, na minha opinião, os farmacêuticos podem e têm aqui uma oportunidade para se envolverem mais nas respostas relativamente às necessidades em saúde e eu considerei, sem falsa modéstia, que tendo em conta o meu percurso profissional, tendo em conta a minha disponibilidade, que tem sido demonstrada várias vezes para ajudar e me envolver no desenvolvimento da profissão, que seria o momento em que eu me poderia candidatar a bastonar e, portanto, colocar-me à disposição da classe farmacêutica no sentido de ajudar a desenvolver a profissão neste período tão complicado, mas também tão desafiante. Muito bem. Nós vamos, durante esta nossa conversa, que será tranquila, vamos procurar esmiuçar um pouco o seu programa, a sua proposta eleitoral para os farmacêuticos portugueses. E nesse sentido, eu começaria, obviamente, pelo início, e no ponto 1 do seu programa, que aborda a transparência e a independência da Ordem dos Farmacêuticos, começamos mesmo por aí. Um dos primeiros pontos promete afirmar a independência da Ordem dos Farmacêuticos relativamente a outras estruturas da profissão. Acha que essa independência não é clara hoje? E de que instituições estamos a falar? Eu não estou a falar em nenhuma instituição em particular. O que eu acho que é importante é que as ordens tenham uma missão clara e independente de qualquer outra estrutura, nomeadamente estruturas profissionais, partidos políticos, outras estruturas da sociedade que possam condicionar a missão da Ordem. Portanto, é fundamental que a Ordem tenha como princípio básico a independência. Se olharmos para o passado, provavelmente tivemos algumas fases da Ordem em que ela foi mais dependente ou menos dependente de algumas organizações. Eu não estou a afirmar que a Ordem não é independente. O que eu estou a afirmar, e porque todo o programa é virado para o futuro, a garantir que a Ordem, se esta equipa, como eu espero, ganhar as eleições, que a Ordem será sempre independente dessas estruturas, de diferentes estruturas, e que a única dependência que a Ordem tem é para com a garantia das condições adequadas de trabalho e que os farmacêuticos possam ter a garantia de condições de trabalho adequadas e eticamente corretas para que possam servir adequadamente a sociedade. É esta a única dependência que a Ordem deve ter. Tudo o resto, eu gostaria muito de ter, nomeadamente as organizações de âmbito profissional e organizações farmacêuticas, que todas elas fossem muito fortes
e muitas delas que fossem mais fortes do que são hoje. Eu sou um exemplo, sindicato. Nós precisamos ter sindicatos fortes, porque a Ordem não é, nem pode ser, nem pode ter atividades sindicais. Portanto, é fundamental que a classe farmacêutica se sinta acompanhada não apenas pela Ordem, e esse vai ser o nosso trabalho, ter uma Ordem mais próxima e mais útil para os associados, mas também que, por exemplo, as estruturas sindicais e outras estruturas da profissão sejam o mais fortes possível, no sentido de todo o ambiente farmacêutico se tornar mais forte e mais influente, nomeadamente ao nível das decisões. Vamos chegar lá. Por outro lado, sublinha também a necessidade de instaurar uma cultura de transparência e prestação de contas aos associados. Na mesma linha, pergunto-lhe, acha que é preciso aprofundar esse caminho? Ele não está muito claro na organização atual, e que medidas concretas é que vai implementar nesse sentido? Acho que é preciso aprofundar uma cultura de transparência, e não estou a dizer que o não ser transparente esteja a esconder alguma coisa. O que eu acho é que é fundamental que todos os farmacêuticos sintam que estão que têm acesso à informação relevante relativamente à vida da Ordem, às atividades da Ordem e à forma como a Ordem toma as decisões. É um dos problemas que nós sentimos, e que agora, durante esta longa campanha eleitoral, nós temos observado nas conversas com os colegas, é que muitos colegas estão distantes da Ordem porque não têm informação suficiente sobre a própria Ordem. E é fundamental que essa transparência exista. É fundamental ainda que essa transparência exista por um processo concreto. Nós estamos no início de um processo de construção da nova sede. Todos os colegas provavelmente saberão que é a sede nacional e também a sede da região, da secção regional do Sul e regiões autónomas, e que é só o maior investimento que a Ordem alguma vez fez. E, portanto, se nós estamos a falar de um grande investimento com dinheiro dos associados, se estamos a falar de obras, é necessário que todo este processo seja um processo completamente transparente, para que todos os associados percebam o que se está a passar em cada momento, as tomadas de decisão e como é que todo este processo está a acontecer. Portanto, transparência é fundamental, até para criar maior confiança e uma maior aproximação dos farmacêuticos, dos associados à Ordem. Com que medidas concretas, por exemplo? Nós vamos criar um conselho de transparência e auditoria, de auditoria e transparência, é assim o nome proposto para o conselho, para que assessorie a Direção Nacional relativamente aos procedimentos que devem ser implementados para garantir a transparência. Isto não substitui todos os órgãos oficiais da Ordem, que são importantes, mas é fundamental que a Ordem tenha um conjunto de instrumentos, nomeadamente a Direção Nacional, para se poder assessorar e ter uma maior intervenção no dia-a-dia, nomeadamente, neste caso estamos a falar dos processos relacionados com a transparência e com a forma como a Ordem trabalha para fora e trabalha dentro. E é fundamental que a Ordem se modernize também relativamente aos procedimentos internos, de maneira a que se torne mais eficiente, por um lado, mais transparente, lá está, e que tenha uma maior, mais fácil e mais efetiva colaboração com os associados. Muito bem, já que falamos em conselhos, outra das vossas propostas é a criação do Conselho da Juventude. Uhum. Que funções e atribuições terá este Conselho para que não acabe por ser apenas um conceito vazio de prospecto eleitoral? Sim, esse é um aspecto muito importante e que tem a ver com a geração mais jovem. Nós somos uma profissão, num país envelhecido, uma profissão jovem. A média etária é baixa relativamente a outras profissões. Isso é uma riqueza. O que é que nós observamos e temos observado, e esse é um problema que não foi resolvido nos últimos anos, é um cada vez maior afastamento dos farmacêuticos da Ordem. É um processo que acontece da nossa Ordem, que outras ordens identificam como um problema também, mas pronto,
problema da nossa ordem é o que nos preocupa mais, mas esse afastamento tem sido mais forte, mais visível nos jovens farmacêuticos. E aquilo que temos observado também é que os jovens farmacêuticos têm tendência a sentir que a ordem está afastada deles, mas organizam-se de forma mais ou menos inorgânica fora da ordem. E é natural que o façam e que possam discutir aquilo que os preocupa. O que eu acho que é importante é trazer essa classe mais jovem para dentro da ordem. E este Conselho da Juventude Farmacêutica tem esse objetivo. É um instrumento para atingir esse objetivo, que basicamente é muito à semelhança do Health Parliament. E basicamente o que nós queremos é ter uma assembleia de discussão que inclua as organizações jovens da juventude farmacêutica, isto é, por exemplo, a APJF, mas também a APF, isto é, a Associação dos Jovens Farmacêuticos, mas também a Associação dos Estudantes de Farmácia e jovens farmacêuticos que representem as diferentes atividades farmacêuticas e que possam reunir nessa Assembleia, discutir os assuntos que acham que devam ser discutidos e apresentar propostas à Direção Nacional, que depois serão discutidas com essa base. E, portanto, é trazer para dentro da ordem os jovens farmacêuticos para que se mude a ordem por dentro, que é assim que se deve mudar as organizações, e não que haja este papel que devia ser assumido pela ordem, assumido fora, e que se vai virar mais cedo ou mais tarde contra a própria ordem. Uhum. E já que falamos em APF, como é que vê atualmente a formação pré-graduada? Acha que se adequa às necessidades reais do mercado de trabalho potencial? Esse é um outro aspecto muito importante. A APF fez um trabalho excelente com a publicação do Livro Branco, agora há relativamente pouco tempo, e que é uma peça que todos os farmacêuticos deviam ler, ou convido todos os farmacêuticos a ler, e não estou a fazer tempo de antena, nem a representar a APF, aliás, olhando para mim, eu já não reúno os mínimos para fazer parte da Associação Portuguesa de Jovens Farmacêuticos, mas uma das preocupações, e é uma das preocupações da Ordem, tem que ser uma das preocupações da Ordem, é garantir que a formação pré e pós-graduada, mas muito importante, a formação pré-graduada, isto é, aquela formação que forma o farmacêutico, que depois é reconhecido como profissional pela Ordem dos Farmacêuticos, esteja alinhada com a própria Ordem. E deve ser a Ordem a identificar qual o perfil que deve ter o profissional farmacêutico dos anos 20 do século XXI e transmitir essa informação à própria academia que forma os farmacêuticos e que deve ter em consideração esse perfil. Essa é uma das falhas que tem acontecido nas últimas direções também, que é uma plataforma, uma estrutura que é importante e que reúne a academia por um lado e a profissão por outro, que é o Conselho de Qualificação e Admissão, não tem manifestamente funcionado, pelo menos funcionado de forma a cumprir o objetivo. E aqui eu gostava de dizer que, sendo uma preocupação nossa, convidei a doutora Paula Dias de Almeida, uma farmacêutica hospitalar com uma larga carreira, que foi minha colega no Conselho de Administração do IFARMED e que é uma pessoa com um perfil diplomático, mas muito focada no atingir os objetivos e, portanto, muito reconhecida, quer pela academia, quer pela profissão, para presidente deste Conselho, de forma a conseguirmos ter este diálogo que não funcionou e está assumido publicamente, até por esta direção cessante, que não funcionou adequadamente, porque é fundamental essa ligação com a academia. É fundamental também a ligação com a academia na formação pós-graduada, na formação contínua. E, portanto, nós temos que, e essa é outra das prioridades do nosso programa e que irá ser uma
uma prioridade assumida desde o princípio é modificar a oferta formativa e o perfil da oferta formativa e o acesso a essa oferta formativa. E, portanto, nós temos, e provavelmente chegaremos lá, uma ideia muito clara sobre o papel das competências, da subespecialização, do desenvolvimento da profissão, de forma a dar resposta às tais necessidades da sociedade, e isso tem uma componente importante de formação. E essa formação, que é considerada estratégica, tem que ser oferecida pela Ordem, de elevada qualidade e com fácil acesso. E, portanto, há formações que não podem ser vistas pela Ordem como fonte de financiamento da própria Ordem, mas antes como serviços prestados aos associados. Mantendo-nos e focando-nos na formação pré-graduada, eu não resisto a perguntar-lhe, então qual é o perfil do farmacêutico dos anos 20 do século XXI e o que é que a Academia tem que fazer para acompanhar essa modificação? O perfil do farmacêutico dos anos 20 do século XXI, a evolução tem sido tão rápida nos últimos anos que eu posso dizer qual é o perfil do 2022, 2023, 2024 e não posso ir muito mais além, e por isso é que é importante este diálogo, porque temos que ir ajustando o perfil. Nós estamos a viver momentos, do ponto de vista farmacêutico, muito interessantes. Nós estamos a viver uma época de inovação terapêutica como não me lembro nunca de ter vivido desde o início da minha formação. Nós hoje temos, nomeadamente na área da oncologia, mas não só, uma inovação muito intensa, e não é só termos muitos medicamentos novos, nós temos muitos novos medicamentos para indicações, algumas delas que não tinham alternativas terapêuticas, mas muito interessante do ponto de vista do farmacêutico, que é novos mecanismos de ação e novas tecnologias. Nós hoje temos medicamentos que são células. Uhum. E, portanto, falar das CAR T-cells, etc., terapias avançadas, são medicamentos com AIM que já estão a tratar doentes portugueses. E, portanto, o farmacêutico tem que ter o perfil que lhe permita gerir a utilização destas novas tecnologias, e isso tem que estar incorporado nos currículos das universidades, das faculdades de farmácia. E, portanto, é fundamental que esta informação relativamente à necessidade de formação, que muitas vezes é muito recente, que seja tida em conta pelas faculdades. Há aqui um aspecto. Todos nós sabemos que as instituições universitárias têm uma velocidade que é diferente, muitas vezes, da velocidade da inovação terapêutica. E, enquanto as faculdades não se adaptam completamente a este perfil, é necessário que essa oferta formativa possa ser, de qualquer forma, constituída. E aí a Ordem tem um papel fundamental, que é constituir essa oferta formativa, mas não sozinha, pedindo, obviamente, colaboração às próprias faculdades. Porque uma coisa é mudar um currículo, outra coisa é ter pessoas com conhecimento que permita colaborar nessa formação. E, portanto, isto é aquilo que eu dizia há pouco. Esta é a formação estratégica que não pode ser cara nem rara. E, portanto, que a Ordem, nestas formações estratégicas, tem que ter uma postura de ser proativa no fornecimento desta oferta e de forma acessível. Já tocou nas novas competências farmacêuticas, neste momento estão em discussão, aprovação. O que é que estas novas competências vêm acrescer aos próprios títulos de especialista e de que forma é que se propõe a que elas possam representar verdadeiras oportunidades de diferenciação e de crescimento profissional, mais do que, à boa maneira farmacêutica, acrescentar um título porque eu quero conhecimento e depois ele não é reconhecido. É isso. Estas competências têm que ser um instrumento e são um instrumento fundamental no futuro próximo. Nós estamos a viver, exatamente como eu dizia, uma aceleração grande nas necessidades e na forma como a sociedade espera que o farmacêutico responda. Nós hoje somos uma profissão clínica,
nós hoje somos uma profissão no interface, claro, não virada para o medicamento, mas para a interação entre o medicamento e o doente. E é fundamental e com toda esta evolução, o conhecimento tornou-se muito mais complexo e muito mais exigente por parte dos profissionais. E, portanto, é fundamental que estas competências não sejam, também podem ser, como têm sido encaradas até agora, como verificar um grupo de profissionais que atuam numa determinada área e que têm um conhecimento específico nessa área, e então cria-se uma competência para esses profissionais, mas tem que ser ao contrário, tem que ser uma criação de competências, uma criação proativa de competências para responder às necessidades da sociedade. Dou-lhe um exemplo, na farmácia hospitalar, por exemplo, competências específicas em farmácia oncológica, em farmácia pediátrica, em farmácia de cuidados intensivos, porque os nossos colegas estão neste momento nas enfermarias e é-lhes exigido que desenvolvam conhecimento aprofundado nessa área. E, portanto, é fundamental, e é a ordem que tem esse papel, reconhecer formalmente essas competências que são um reconhecimento de uma diferenciação técnica que permite um conjunto de intervenções que não é permitido aos outros colegas que não têm essa diferenciação. Isto não é nada que não tenha acontecido já na área da medicina, por exemplo, não é? E, portanto, temos que urgentemente dar essa resposta que a sociedade precisa. A mesma coisa na farmácia comunitária. Nós temos que, e mais uma vez, e se calhar podemos aproveitar esta oportunidade para eu dizer uma coisa que eu acho que é muito importante, que é a farmácia comunitária vai ter um papel muito, muito importante na resposta às necessidades do sistema pós-pandemia. Um dos problemas que nós temos é as urgências pressionadas, os cuidados primários a não conseguir dar resposta, o internamento muito, muito pressionado também, e as farmácias podem ajudar, os farmacêuticos comunitários e as farmácias comunitárias podem ajudar a resolver este problema, retirando esta pressão, ou parte desta pressão, ao Serviço Nacional de Saúde. O que eu acho é que tem que ser de forma estruturada, preparada, pensada e negociada com o próprio SNS. Vamos já chegar exatamente Mas eu volto às competências. Para isso, nós temos que dar a resposta adequada às necessidades. E muitas destas necessidades podem ser dadas pelos farmacêuticos comunitários, desde que se diferenciem em determinadas áreas, que dêem origem a determinados serviços farmacêuticos que respondam às necessidades. E é importante, estamos numa fase em que também os farmacêuticos comunitários têm que começar a ter este tipo de competências adquiridas, que os diferenciem e que permita a esses que têm essa competência adicional prestar um conjunto de serviços que os outros colegas não prestam porque não têm essa formação. Isto é bom do ponto de vista da profissão, porque cria uma carreira na farmácia comunitária que não existe neste momento, cria a diferenciação entre farmácias, o que também é importante, porque só quem tem esse conhecimento dentro é que pode prestar esses serviços adicionais, e cria uma resposta à sociedade que a sociedade também precisa. Há um caminho ainda longo a fazer nesse... Mas é urgente, mas muito urgente. Nesse campo, sobretudo em termos da permissão ou não da prestação de determinados serviços de acordo com a competência, porque recordo-me que, por exemplo, a especialidade de farmácia comunitária, nós ouvimos muitas vezes no terreno que é basicamente irrelevante, porque, na verdade, ela não diferencia. Não é necessário ter especialidade em farmácia comunitária para, por exemplo, ser diretor técnico de uma farmácia comunitária. Como é que olha para este problema e, no eventual mandato seu, que ações é que pretende tomar neste campo? Sim, senhor. Primeiro que tudo, a especialidade em farmácia comunitária é uma especialidade muito recente. E nós não devemos dar passos maiores que a perna. E, portanto, precisamos primeiro ter uma massa crítica no terreno e aproximamos dessa constituição de massa crítica de especialistas em farmácia comunitária para que se possam propor soluções. Eu não sou adepto de soluções que não tenham formalização por parte de quem tem que formalizar. Nomeadamente, eu não sou adepto de serviços que se façam por via voluntariosamente, não sou adepto de serviços que se façam informalmente.
eu acho que as coisas, nomeadamente na área da saúde, têm que ser formalizadas e reconhecidas. E, portanto, é fundamental, e, portanto, por isso é que eu acho que não é um problema ainda. Eu percebo que ser especialista ou não ser, não há diferenciação nenhuma do ponto de vista formal, não é? Os papéis, não há papéis diferentes para um farmacêutico especialista ou não especialista, mas acho que estamos na fase de criação de massa crítica e de número suficiente para se começarem a poder fazer propostas que diferenciem essa especialidade. Por exemplo? Para além dessa especialidade, eu não queria fazer aqui porque eu não me quero substituir aos colégios. Tenho ideias, mas eu acho que são os órgãos mais nobres da ordem, são os colégios. E, aliás, eu acho que é péssimo fazermos eleições para os colégios e para os órgãos de governo da ordem ao mesmo tempo, porque cria uma má percepção, como se os colégios também fossem órgãos políticos, e não são. São órgãos técnicos e são órgãos que têm uma autonomia e uma relevância que tem que ser respeitada. E, portanto, é importante ouvir os colégios e que os colégios participem nas decisões que têm a ver com as especialidades. Mas o que eu queria dizer é que não é propriamente um grande problema, nós ainda não temos essa diferenciação, mas o caminho tem que ser essa diferenciação e combinar essa diferenciação da especialidade com as competências ou subespecialidades de que diferenciem ainda mais do ponto de vista técnico os colegas. E no âmbito mais geral, se quiser, e até porque é algo que lhe diz muito diretamente respeito, que passos faltam dar para concluir o processo da carreira farmacêutica? E o que é que deve a Ordem fazer para que isso aconteça? Sim. Faltam muitos passos, não para concluir o processo, mas para manter o processo em desenvolvimento. Porque, basicamente, nós já temos o passo inicial, fundamental, a pedra de toque, digamos assim, que é a publicação da legislação que criou a carreira farmacêutica e, portanto, e temos os colegas que não, sendo farmacêuticos hospitalares, de análises clínicas ou de genética, estando no SNS, obviamente a carreira não existia, já passaram para a carreira, portanto já fazem parte da carreira, esse é um aspecto importante. O outro aspecto importante é o início da residência e, portanto, começar, digamos assim, a formar colegas dentro da carreira para poderem alimentar a carreira farmacêutica. Esse processo, e eu tenho o prazer de ser até agora o presidente da Comissão Nacional da Residência Farmacêutica, que não tem componente política, é componente científica para garantir que o processo, do ponto de vista científico e técnico, vai correr de forma correta, mas tenho acompanhado o processo por essa via. Não começou tão bem como gostaríamos, porque houve um conjunto de gaps na própria legislação que criaram um conjunto de problemas que têm vindo a ser resolvidos. Mas este é o primeiro passo, porque agora é fundamental, e aí a Ordem, mais uma vez, tem que ter influência política suficiente para garantir da tutela, do poder político, nomeadamente do Governo, que cria condições para que a carreira se desenvolva. É preciso que haja progressões na carreira, é preciso que se abram as vagas em número adequado para as diferentes especialidades, para que a residência possa continuar a alimentar a carreira no SNS, e é preciso um acompanhamento muito apertado do funcionamento no dia-a-dia da carreira para ir resolvendo problemas. É um processo inicial, novo, e portanto eu estou à espera que apareçam bastantes problemas que têm que ir sendo acompanhados e resolvidos, e portanto a Ordem tem que estar muito, muito atenta a esse processo, e portanto eu não diria que estamos num processo estabelecido, estamos no início de um processo que temos que ir acompanhando para ir crescendo e desenvolvendo da forma adequada, porque senão podemos ter uma carreira que ao fim de alguns anos seja uma carreira mais ou menos parada e vazia, e isso não queremos. Pois. Outro dos pontos relevantes do seu programa são os serviços farmacêuticos diferenciados.
E aqui estamos mais no âmbito da comunitária, embora não exclusivamente. Eu vou citar, o seu programa diz que a sua lista se propõe promover o papel do farmacêutico comunitário como gestor de saúde do cidadão e a instituição da consulta farmacêutica. Sim. Sim, acho que ninguém discordará em nenhum âmbito. Mas de qualquer maneira... Mas é uma intenção genérica. Como é que a vai concretizar? Sim. Com que medidas é que a Ordem vai apoiar a persecução deste objetivo? Sim. Basicamente, essa é uma peça do puzzle todo e está em linha com o que temos vindo a discutir. Nós precisamos, a sociedade vai precisar, o SNS vai precisar da tal ajuda de todos e muito dos farmacêuticos comunitários. E, portanto, é fundamental que essa resposta seja dada de forma estruturada para que os serviços sejam serviços verdadeiramente relevantes, que tragam ganhos em saúde e que sejam úteis e resolvam o problema. Para isso, é preciso criar um conjunto de propostas, terá que ser a Ordem em colaboração, obviamente, com o Colégio de Especialidade, com outras estruturas e também com as farmácias, não é? Porque há aqui uma coisa, farmacêuticos são os profissionais, farmácias são as entidades onde os farmacêuticos comunitários trabalham e todos temos de estar envolvidos nessa resposta e para isso é preciso uma estratégia, é preciso garantir um conjunto de condições por parte, nomeadamente do Estado, para que esses serviços possam ser prestados. A consulta farmacêutica deve ser instituída e tornada natural, como um processo que deve ser um processo natural no trabalho clínico dos farmacêuticos comunitários e também dos farmacêuticos hospitalares, onde nós temos bons exemplos nos hospitais, onde essa consulta já está formalizada, instituída como qualquer consulta de uma outra especialidade, e, portanto, na farmácia comunitária, essa intervenção que corporiza a consulta farmacêutica tem que ser estruturada, protocolada, formalizada por quem tem que a formalizar, mas para que nós possamos prestar esses tais serviços, temos de ter um conjunto de condições. Um básico tem a ver com a ligação ao sistema. Há uma coisa que se diz frequentemente que é a farmácia é a entrada no sistema. Não é verdade, porque a farmácia é a entrada nos cuidados de saúde prestados pelos farmacêuticos, ou prestados na farmácia. O problema é que, e devia ser uma das entradas no sistema, o problema é que quando o doente entra na farmácia, não entra no sistema, porque tem que voltar a sair da farmácia para ir ao sistema. E este não é sistema, brincando um bocadinho com as palavras. E, portanto, o que nós temos neste momento é uma parede em vez de uma entrada no sistema, porque entra na farmácia, mas depois não consegue passar da farmácia para o sistema. E é fundamental, isso também está no programa, e não há, eu tenho a confirmação dos responsáveis que não há problemas técnicos ou tecnológicos relativamente a isto, e, portanto, é a vontade política e a Ordem tem que pressionar essa vontade política, que é os farmacêuticos terem acesso a dados clínicos que sejam relevantes para a sua intervenção e, ao mesmo tempo, terem capacidade de comunicar com o sistema e o sistema comunicar com eles. E só assim é que pode ser uma porta de entrada no sistema e, ao mesmo tempo, prestar um conjunto de serviços que, neste momento, não presta. Não é que o farmacêutico não os possa prestar, mas não os pode prestar porque não tem a informação suficiente para os prestar. E, portanto, partilha de dados e comunicação com o sistema de saúde são duas peças fundamentais que estarão na primeira reunião com a tutela, do novo bastonário com a tutela, sem dúvida. O que é que o leva a crer que será este bastonário que vai conseguir destruir essa parede? Porque é uma aspiração que tem tempo, não é? Eu acho que é um conjunto de argumentos e é a força das circunstâncias. Como eu já disse, o SNS não pode mais continuar a negar ajuda. Aí não vai poder, e a sociedade não vai permitir e não vai digamos, perceber
porque é que não se usa toda a capacidade instalada para resolver um problema que é um problema de saúde pública. E, portanto, nós hoje só estamos focados na Covid, e a Covid é um bom exemplo, apesar de tudo. Porque, afinal, foi possível, por necessidade, partilhar dados, partilhar informação, ter acesso ao sistema. E este é um bom argumento. Por outro lado, nós temos os doentes. E os doentes querem ser servidos, ter serviços de qualidade e de proximidade. E proximidade rima com farmácia, não é? E, portanto, é fundamental que isto aconteça. Os dados clínicos não são do Serviço de Saúde que o gerou, não são do SNS, são do próprio, são do doente. E não faz sentido absolutamente nenhum se o doente quer, de forma informada, partilhar os seus dados com o seu farmacêutico comunitário, não os poder partilhar porque os seus dados estão presos a algures. E, portanto, isto nem sequer respeita os direitos de cada uma das pessoas que tem direito a ter acesso e posse dos dados que são seus. E, no entanto, vamos depois chegar às contas. E a batalha da remuneração, porque prestar serviços gratuitos, se calhar já chega. Sim, sim. Como é que lá chegamos? Já chega. Já chega e, como eu digo, e repito, e há muitos anos que eu digo isto, não é um bom sistema. É bom, o sistema é como se os farmacêuticos comunitários fossem bombeiros voluntários e fossem pagar fogos de forma gratuita, o que não é bom, não tem o reconhecimento devido, nem são as condições adequadas para prestar um serviço que deve ser controlado, responsável, etc. Responsabilizável, digamos assim. E, portanto, é fundamental que os serviços, quando eu digo, e disse já algumas vezes nesta entrevista, provavelmente, que os serviços devem ser reconhecidos, não é só reconhecimento técnico, é também que o valor gerado por esse serviço seja reconhecido. Isto é, que haja uma remuneração adequada ao valor do serviço prestado. E, portanto, essa negociação, esse conjunto de condições que se tem que fazer com o SNS, tem, obviamente, uma componente remuneração. Condições de prestação de serviço e, entre as condições de prestação de serviço, tem que estar a remuneração. O que nem sequer é complicado. Nós temos sistemas montados e reconhecidos, por exemplo, para verificar qual é a mais-valia de intervenções em saúde, nomeadamente, por exemplo, os estudos que têm que ser demonstrados para decidir a comparticipação de um medicamento. O princípio é sempre o mesmo. É uma avaliação farmacoeconómica de uma intervenção em saúde. Um serviço farmacêutico é uma intervenção em saúde. E é suposto que as intervenções em saúde gerem mais-valia, gerem valores, gerem resultados em saúde. Esses resultados, depois, com técnicas de avaliação de tecnologias da saúde, avaliação económica, permitem dar um valor em euros àquela mais-valia gerada. E é a partir daí que se tem que fazer a negociação e é instituir este processo. Já nem sequer é virgem, porque este processo foi usado, por exemplo, para a remuneração da troca de seringas. A determinação do valor que gera a troca de seringas nas farmácias, esse valor traduz-se num valor em euros e essa mais-valia, esse ganho que é obtido, é dividido entre o sistema e o prestador. No âmbito dos serviços, eu recordo-me, porque nos é um tema caro, que esteve envolvido na altura na elaboração do projeto da nova, à altura, Portaria dos Serviços Farmacêuticos. Verdade. A sua, não sua especificamente, mas sua de alguma forma, proposta de serviços era, na nossa opinião, substancialmente mais ambiciosa do que a versão final. Ficou frustrado com a redação final da... Não fiquei, porque não fiquei contente, mas não fiquei frustrado. E, portanto, foi um passo, e foi um passo que nos permite hoje estar num outro nível a falar da prestação dos serviços e do desenvolvimento dos serviços em farmácia. Gostava que tivesse sido diferente e que não tivesse sido tão genérica, mas aquela que na altura era uma portaria nova, hoje é uma portaria velha. E nem que fosse por outra razão, ela precisa de ser revista. E precisa de ser atualizada e precisa de ser
como se diz agora, uma palavra horrível, que é densificada. E, portanto, devemos aproveitar esta oportunidade para criar uma nova geração de legislação relativamente aos serviços que incorpore todos estes aspectos, que são serviços mais diferenciados, a incorporação das novas competências que permitam gerar serviços mais diferenciados, que tenham acesso a dados clínicos e à comunicação com o sistema para que esses serviços possam ser consequentes e remunerados, obviamente. E, portanto, é criar uma nova realidade que permite, ao fim e ao cabo, melhor servir os doentes, melhor servir os utentes, mas também ajudar o Serviço Nacional de Saúde a cumprir a sua função e a focar-se naquilo que se deve focar, deixando para os farmacêuticos comunitários e para as farmácias ajudar naquela componente que pode ser feita pelas farmácias e pelos farmacêuticos comunitários, deixando para o SNS desviar os recursos para aquilo que é necessário e que não pode ser feito pelos farmacêuticos, obviamente. Parece uma longa negociação para caber num triénio, não diria? Não diria. A negociação tem que ser aguda. Isto é um pacote que tem que ser, que não pode ser, digamos, dividido no tempo. Isto é um pacote que é um pacote inicial. Uma coisa que eu aprendi durante estes anos de administração pública é que cada vez que vem uma nova administração, as alterações ou se fazem no início ou já não se fazem. E eu tenho isso muito presente. E, portanto, muitas destas propostas do programa são propostas que têm que ser iniciadas todas ao mesmo tempo, porque o programa, se ler com um bocadinho de atenção, é como se fosse um puzzle em que as peças se encaixam. E, portanto, é fundamental ter as prioridades bem definidas, e eu tenho-as bem definidas, e também percebo que o trabalho maior, mais importante e mais exigente vai ser nos primeiros 3 a 6 meses do mandato, em que, apesar de tudo, se conjuga com uma boa realidade, que é a tutela também vai iniciar um mandato e, portanto, somos todos novos, eu não quero ser mal interpretado, mas sem os vícios de já estar há algum tempo na função e, portanto, torna-se mais fácil iniciar um processo quando todos estamos a iniciar. Muito bem, mas para isso uma das primeiras reuniões do novo Ministério teria que ser com os farmacêuticos. Como é que pretende ultrapassar o fraco poder reivindicativo, vamos lhe chamar assim, da classe farmacêutica, quando comparado com outros congêneres, como os médicos, os enfermeiros, as pessoas que estão na rua, normalmente? Sim. Basicamente, nós vamos fazer tudo para que uma das primeiras reuniões do novo Ministro seja com os farmacêuticos. Mas é fundamental, e também é verdade, que a Ordem dos Farmacêuticos, nos últimos anos, tem tido um maior reconhecimento, quer por parte da opinião pública, quer por parte dos políticos e muito por responsabilidade da bastonária que agora cessa funções. Mas uma coisa é ter reconhecimento, outra coisa é ter efetiva influência política na tomada de decisões. E esse é o trabalho que tem que ser feito. Há um aspecto aqui importante que é o sermos proativos na proposta de soluções. Normalmente nós temos, o processo funciona com a tutela ou outras instituições a propor uma peça legislativa que muitas vezes tem impacto na profissão farmacêutica e esses documentos são depois colocados à consideração e à discussão de diferentes entidades, incluindo a Ordem dos Farmacêuticos. A Ordem dos Farmacêuticos, como outras entidades, faz propostas de alteração que são incluídas ou não de acordo com aquilo que o autor considera que vai ou não desvirtuar o seu documento. No fim, aparece sempre, foram ouvidas determinadas entidades e se foi ouvida a Ordem dos Farmacêuticos, aparece foi ouvida a Ordem dos Farmacêuticos, que não é mentira. Mas isso não quer dizer que a Ordem dos Farmacêuticos tenha conseguido alterar o documento. A nossa estratégia vai ser ser proativo nas propostas daquilo que
que consideramos relevante e fundamental. E, portanto, ser a Ordem a preparar o documento base e propô-lo à tutela e iniciar uma discussão. Isto muda completamente o equilíbrio de forças e força a que seja o nosso documento o documento base. E isto é um papel muito importante. Para isso é preciso que a massa crítica da classe esteja dentro da Ordem, para que possamos discutir e propor estas soluções, obviamente envolvendo os colégios, mas mais do que os colégios, um conjunto largo de profissionais que possam contribuir para que sejam documentos sólidos e respeitados a quem os vamos propor. E acha que depois vai ter por trás o espírito combativo dos farmacêuticos, como outras classes profissionais demonstram? Eu espero que sim, e esse é um aspecto importante que a Ordem tem que trabalhar, é ser mais próxima e demonstrar-se mais útil para os farmacêuticos. Já falámos no início desta entrevista, os farmacêuticos têm vindo a afastar-se da sua Ordem. E este é um processo que tem que ser reversível. Os farmacêuticos têm que sentir que a Ordem verdadeiramente é útil e que pode fazer a diferença no desenvolvimento profissional. E, portanto, é fundamental esta aproximação. Tem que ser os farmacêuticos a aproximarem-se da Ordem, mas principalmente a Ordem a ter uma estratégia e abraçar este grande desafio, que é aproximar-se dos farmacêuticos. De todos e muito dos jovens farmacêuticos que são, na minha opinião, ou na minha percepção, aqueles que estão mais afastados da própria Ordem. Muito bem, já agora, pegando nos documentos que dizem em nota que foi ouvida a Ordem dos Farmacêuticos, entre outras instituições, eu retiro de um dos pontos do seu programa, que tem a ver com o acesso aos medicamentos, a seguinte citação: a partilha entre as várias áreas de atuação, da profissão, é fundamental. E, partindo deste mote, eu perguntava-lhe como é que avalia a atual norma de dispensa de medicamentos hospitalares em farmácias comunitárias e, por consequência, a atuação do respectivo grupo de trabalho que deu origem e que também ouviu a Ordem dos Farmacêuticos, entre outras instituições, mas que, curiosamente, não incluía um farmacêutico comunitário. Esse é um processo que faz parte daquela tal estratégia de envolvimento das estruturas, neste caso farmacêuticos comunitários, farmacêuticos hospitalares, mas não só, outros serviços hospitalares, cuidados primários que têm que trabalhar em conjunto, porque é fundamental que se tenha como primado toda esta discussão o doente e os direitos do doente. E o doente tem direito a ter acesso aos medicamentos que precisa, nas condições adequadas, com a maior comodidade possível. E este é tudo isto que deve estruturar essa solução de dispensa de medicamentos hospitalares em proximidade. Aquilo que se fez até agora foi um conjunto de atividades que nem todas elas estão em sintonia. Lembro primeiro o TARV, a dispensa, o projeto de dispensa de piloto, de dispensa de medicamentos para o HIV nas farmácias comunitárias, sendo eles medicamentos de dispensa hospitalar, que correu bem, mas nunca passou de um piloto. E depois tivemos esta fase da pandemia, que por uma questão de necessidade, porque os doentes não podiam ir ao hospital, ou os hospitais não estavam em condições de receber os doentes, e os doentes não podiam ficar sem terapêutica, criou-se esta solução, que foi uma solução que demonstra que os farmacêuticos são muito solidários, muito proativos, e que são profissionais que estiveram também na linha da frente, e que facilmente são esquecidos. E lembro também os colegas todos que nunca fecharam as farmácias comunitárias, nem os laboratórios de análises clínicas, e que deram estas respostas todas, desde os PCRs no início, agora aos testes, etc. Portanto, são profissionais que também estiveram na linha da frente e que, estando na linha da frente, se organizaram para, numa situação crítica como foi o pico da crise da Covid,
garantir que os medicamentos do hospital chegavam à casa dos doentes através das farmácias comunitárias, mas é uma solução para a crise. Não reúne as condições necessárias do ponto de vista de estrutura, do ponto de vista de sustentabilidade, que precisa uma solução para o futuro. Eu acho que, apesar de tudo, serviu para demonstrar que é um processo que tem que ser assumido e que não pode voltar para trás, porque é benéfico para os doentes e é possível. Agora, é preciso também, a Ordem tem que ter mais uma vez um papel importante com as outras organizações, com os colegas da farmácia hospitalar, da farmácia comunitária, no sentido e com o Governo, obviamente, que é quem vai ter que garantir e sistematizar todo o processo, do desenho que permita, de uma forma clara, expedita e homogénea, desenvolver este serviço. Eu acho que este serviço vai também abrir a porta a outros medicamentos e a outras situações que tornem mais, mais útil para o utente, sem ter que todos os meses se deslocar ao hospital apenas para ter acesso à medicação, sem qualquer outra intervenção. E, portanto, são doentes estáveis e que têm que faltar um dia ao trabalho todos os meses para ir ao hospital, quando podem ter os cuidados semelhantes na farmácia comunitária. E, portanto, esse é um aspecto que os doentes não iam perceber que voltasse para trás. E o que é importante é não só não voltar para trás, como desenvolvê-lo. De maneira a que... Sim, porque hoje as farmácias comunitárias continuam, em muitos casos, a prestar o serviço já sem qualquer tipo de enquadramento protocolar. Sem enquadramento protocolar, é sem remuneração e é sem capacidade, mais uma vez, de ter um contacto formal e expedito com os colegas da farmácia hospitalar. E isto é relevante para a boa prática farmacêutica. Eu tenho um doente que é um doente estável, mas de repente eu estou na farmácia comunitária e percepciono, ou percebo, ou tenho a certeza que ele desestabilizou ou que precisa de qualquer ajuste ou de qualquer informação. É fundamental que haja uma comunicação estreita, fácil e rápida com os colegas da farmácia hospitalar, para que esta comunicação aconteça sem que o doente tenha que andar ele para um lado e para o outro, quando não teria necessidade se houvesse essa comunicação importante. Por outro lado, o doente na farmácia comunitária, e para que este serviço se alargue, é preciso que os colegas da farmácia comunitária tenham acesso a um conjunto de informação sobre o doente que neste momento não têm. Lá está, é preciso criar estas condições e, uma vez estas condições criadas, de melhor comunicação dos farmacêuticos comunitários com os cuidados primários, com a farmácia hospitalar e, ao mesmo tempo, o acesso a dados relevantes para a prática farmacêutica, dados do doente, tudo isto se torna mais fácil e mais fácil de executar e mais fácil de desenvolver. E eu duvido que os políticos, percebendo bem, sendo-lhes bem explicado a situação, que ignorem esta realidade e o potencial benéfico que esta realidade tem, também para eles como políticos. Isso parece evidente. No entanto, lá está, voltamos um bocadinho atrás, tivemos um grupo de trabalho, constituído por alguns farmacêuticos também, embora não comunitários, que determinou um espectro muito reduzido de possibilidades de instituir essa prática. É verdade. Parece-lhe que estamos aqui no meio de uma guerra de poder entre áreas diferentes de atuação da mesma profissão? Isso resolve-se com diálogo e a Ordem aí também tem um papel importante, mas não me parece que o principal seja isso. Há uma certa... exatamente porque não se considera que estas condições que eu falei anteriormente que estejam garantidas, há um certo receio de não ter o processo com a garantia de segurança para o doente que seja totalmente à prova de bala. E eu percebo algum desse receio e percebo que é fundamental garantir estes aspectos, que é a melhor comunicação entre profissionais, a farmácia comunitária e a farmácia hospitalar, dados dos doentes e possibilidade de encaminhar o doente sempre que há problemas. Porque esse é outro aspecto importante.
Neste momento, exatamente porque não temos as condições reunidas ainda, e eu sublinho, é apenas vontade política, não são necessidades de alterações de tecnologias que já estão todas disponíveis. Nós não temos na farmácia comunitária capacidade de gerir verdadeiramente as necessidades do doente como o doente merecia, porque não conseguimos encaminhar no sistema. E às vezes consegue-se, não de forma estruturada, mais uma vez, mas por voluntarismo. Porque o farmacêutico comunitário liga ao médico que até conhece e se dá bem do centro de saúde e lhe explica a situação, etc. Não pode ser. Estamos no século XXI e tudo isto tem que ser um processo estruturado e não podemos pôr o ónus no doente e esforço adicional no doente para que ele possa ser servido de acordo com aquilo que deve ser. Com essa barreira, como é que se implementam coisas como a consulta farmacêutica, a prescrição farmacêutica, a renovação de prescrição? É isso. Essa barreira tem que ser, e está provado que pode ser quebrada, e digamos, o objetivo primeiro do meu mandato. É garantir que essa barreira é quebrada. E neste momento eu acho que há uma diferente percepção pós-pandemia de que é necessário quebrar essas barreiras. Há um aspecto importante também que ajuda a quebrar as barreiras, que é nós o que estamos a propor não é uma coisa que seja para benefício dos profissionais, dos farmacêuticos. É para benefício dos doentes e qualquer político consegue perceber isto. E os doentes também percebem. E uma grande força que eu acho que também não tem sido totalmente utilizada do ponto de vista político é ter o apoio dos doentes e das associações de doentes. Porque há uma coisa que eu, destes anos todos, ali no interface técnico-político, tenho a certeza. Muitos políticos, provavelmente, não se sentem muito incomodados se tiverem que ir contra uns direitos de uma classe, como a classe farmacêutica, que apesar de tudo é em número relativamente pequeno, etc. Mas pensam duas vezes ir contra os interesses e as vontades dos doentes. E, portanto, se nós tivermos vontades que são alinhadas com as vontades dos doentes, nós temos uma força imensa de negociação. Muito bem. Muito obrigado pela parte que me toca. Se quiser dirigir uma mensagem aos seus colegas que assistirão a esta entrevista, é agora e assim fecharíamos. Sim. Então eu queria dizer uma mensagem muito rápida. É, primeiro que tudo, que votem. É importante para a robustez da classe nós termos uma classe participativa e ter, como nas últimas eleições, cerca de 80% de abstenção. Não é um sinal que permita afirmar que a classe está unida e que está, digamos, envolvida na vida da própria associativa da própria classe. Portanto, votem. E segundo, já que vão votar, que votem bem, isto é, que votem a lista A. Eu aconselho mais uma vez a lerem o programa. Eu espero que esta sessão, e agradeço muito a oportunidade que tenha sido elucidativa, mas conto convosco e espero que ou fiquem certos que podem contar comigo. Muito obrigado.